A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora, que podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Na edição de hoje, o Ponto Facultativo irá abordar um tema cuja importância, que já não é pequena, fica maior ainda com a proximidade das eleições. E isto graças à força das redes sociais no processo eleitoral e no embate que vem sendo travado entre a militância dos diversos candidatos e legendas partidárias. O emprego de notícias falsas como instrumento para depreciar nomes e tendências político-ideológicas. Em recente congresso, realizado em Curitiba, no Paraná, o ministro Luiz Fux declarou que a Justiça Eleitoral está se preparando para combater o uso de fake news, como essas notícias mentirosas também são chamadas pelos internautas, no período eleitoral de 2018. Sobre como fazer isso, o presidente do TSE adiantou que a área de inteligência daquele tribunal tem uma estratégia para combater essa prática no curso das campanhas. Segundo matéria veiculada pelo G1, o ministro disse que, além da estratégia da área de inteligência, o Tribunal Superior Eleitoral tem o apoio do jornalismo profissional nessa tarefa e acordos firmados com os partidos políticos. E ainda acrescentou o presidente do TSE, abre aspas, não há nada pior do que o eleitor, o cidadão votar desinformado ou votar informado por algo que não corresponde à realidade. Nós temos a imprensa do nosso lado. Nós temos um comitê de imprensa comprometido em averiguar a veracidade, num primeiro momento, como fonte primária das fake news. E os jornais, continuou o ministro Fux, já estão criando espaços para a conferência. O terceiro coadjuvante são os próprios partidos políticos. E nós conseguimos lavrar com eles um documento que poderíamos chamar de Tratado de Não Proliferação de Fake News. Todos assinaram. Fecha aspas. É sem dúvida alguma uma ótima notícia, ministro. Exceto por um detalhe. A Justiça Eleitoral talvez tenha se esquecido de combinar com os russos. Porque a produção de notícias falsas de praxe não é feita pela grande imprensa ou formalmente pelos partidos políticos. Embora aqui e ali, um desses partidos distorça um fato para informar aquilo que realmente não aconteceu. As fake news nascem de grupos e pessoas, muitas vezes até patrocinadas de forma oculta, por agremiações político-partidárias, com o propósito de confundir a opinião pública em favor ou desfavor desta ou daquela tendência, candidato ou ideologia. Como um blog que trabalhou agressivamente a serviço da Dilma e do PT, chamado Seja Dita Verdade, mas que só divulgava mentiras. Mas não era somente esse. Tem também o Brasil247.com e outros que fazem parte da chamada mídia ninja, como o Cafezinho, a Ópera Mundi, Conversa Afiada, esse com um conhecido esquerdopata, um jornalista chamado Paulo Henrique Amorim, além de vários outros. Pelo lado da direita, o mais conhecido desses blogs divulgadores de fake news é o MBL, o Movimento Brasil Livre. Hoje, a serviço do Bolsonaro, que aparece entre os que mais espalharam notícias falsas. Então a pergunta que cabe é: existe a possibilidade técnica ou tecnológica de ser controlada essa massa de mentirosos virtuais, alguns identificáveis e outros anônimos? Ou o ministro-presidente do TSE
está prometendo o que não pode cumprir. E para responder e esclarecer sobre essas e tantas outras indagações que possamos ter sobre o assunto, trouxemos até o ponto facultativo um especialista em tecnologia da informação com quem objetivamos conversar sobre este assunto no dia de hoje. Ele tem um extenso e admirável currículo que tentaremos resumir nesta apresentação pelo tempo a que estamos sujeitos no programa. É bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e possui licenciatura plena em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, no Espírito Santo. Também é pós-graduado em Docência no Ensino Superior pelo Centro Universitário São Camilo, no Espírito Santo, e mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, além do que também é doutorando em Cognição e Linguagem na área de Novas Tecnologias da Informação pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, com estágio, chama-se a isso de estágio sanduíche, com estágio na Universidade de Almeria, na Espanha. Docente em várias instituições de ensino, participa de conselhos editoriais de várias publicações científicas nacionais e internacionais, sendo também um profissional da tecnologia da informação com 14 anos de atuação. O nosso convidado de hoje é o professor, mestre e doutorando Fábio Machado de Oliveira. No comando do Show da Manhã e retaguarda técnica deste programa, como sabem os ouvintes, está o radialista e amigo Alexander Sullivan. Bom dia, professor, mestre e doutorando Fábio Machado de Oliveira. Seja bem-vindo e obrigado por sua participação no programa desta terça-feira. Bom dia, professor Wagner. É um prazer estar aqui. Também aí todos os ouvintes, um bom dia. E vamos tentar trazer um pouco de luz num assunto que é muito recorrente e se põe como um desafio, principalmente para as pessoas que ficam assim sem saber para que lado ir quando se fala de novas tecnologias ou novos desafios que se põem perante as tecnologias. Estaria errado se eu dissesse que é um assunto que é muito conhecido, mas pouco entendido? Perfeitamente, uma ótima sugestão. Porque é um assunto, todo mundo sabe o que é fake news, todo mundo sabe o que é notícia falsa na internet, mas a maioria das pessoas não entende bem como é que isso funciona. E essa é a ideia de hoje, a gente deixar mais ou menos esclarecido para quem não tem noção, até para as pessoas se protegerem um pouco disso. E nós vamos tentar entender e esclarecer para os nossos ouvintes, professor Fábio, a questão que escolhemos para essa conversa de hoje, começando por algumas indagações sobre determinados aspectos daquilo que se costuma chamar de fake news. Okay. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma simplificada tanto quanto possível o que é isso, fake news, de onde se origina e qual é o seu propósito. O fenômeno da fake news foi um fenômeno observado na última eleição norte-americana, agora no ano de 2016, né, com a eleição do presidente Donald Trump, em que a troca de acusações, né, entre o Partido Democrata, o Partido Republicano, né, a candidata Hillary Clinton e o presidente Donald Trump, sobre as notícias que não continham uma veracidade ou não representavam um princípio no jornalismo que está diretamente relacionado a questões de fontes verificáveis. Então, é um termo que foi criado ali e que vem nesse contexto de tecnologia, assim como outros termos também são criados e estão surgindo dentro desse contexto de tecnologias. Por exemplo, a palavra selfie. É uma coisa muito específica que só é relacionado e entendido hoje por conta da
facilidade que a gente tem de acesso a câmeras, né, nos nossos smartphones. Então, fake news foi um fenômeno único, exclusivamente apontado e tem como sua origem ali a eleição norte-americana, tanto que é uma expressão cunhada no inglês. Porém, a última eleição, a reeleição do presidente Barack Obama, ele mesmo, em alguns vídeos que você até encontra facilmente pela internet, já confessa que utilizou dados do Facebook para direcionar estratégias da sua campanha. Porém, até então, esse termo não havia sido cunhado. Esse termo vem cunhado, então, a partir dessa última eleição americana. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui para o nosso ouvinte. O termo fake news, ele pode ter se consolidado, como disse o professor, na última eleição, na eleição norte-americana, na qual se sagrou vitorioso o atual presidente Donald Trump. Mas a prática de divulgação de notícias falsas, ela é bem mais antiga do que isso. Muito antiga. Inclusive, existe, professor Wagner, uma técnica muito utilizada aí por hackers, né, e crackers, que aí a gente precisava entrar mais em conceitos de segurança da informação, que não vem ao caso aqui agora, conhecida como técnicas de engenharia social, que visam exploração de notícias falsas, de boatos. Sim, aí nós vamos para a segunda parte da pergunta que eu lhe fiz. Quer dizer, qual é a intenção dessa fake news ou dessas notícias falsas? A priori, o que a gente viu na eleição americana e já tem visto, né, desdobrando nas nossas eleições que estão aí por vir, uma tentativa de convencimento, certo? De determinadas ideias ou estruturas ideológicas, ou mesmo possibilidades de trazer mais pessoas para determinado candidato ou determinada ideologia, passando informações que, a priori, não se tem como verificar. Não se consegue efetivamente ter uma origem verificável. Ou pelo menos não tão rapidamente. Não tão rapidamente. É possível que depois você consiga verificar que aquilo é uma mentira. Mas de imediato essa verificação é difícil. É difícil. Por isto que também a gente viu, após a questão das eleições, lá nos Estados Unidos, um novo conceito, que é o conceito de pós-verdade. E aí a gente já começa a entrar também em outras situações que são desdobramentos dessa gênese tecnológica. Agora, vamos esclarecer isso de uma forma simples para o nosso ouvinte. Existe quem crie notícias falsas ou fake news com o simples objetivo de se divertir, ou toda fake news tem um propósito, um objetivo, uma intenção de obter um resultado tal ou qual? Na maioria das vezes, professor Wagner, é uma tentativa de obtenção de alguma coisa, positiva ou negativa. Mas as pessoas não, hoje, até pela nossa demanda, né, da sociedade atual, não se desprendem seu tempo mais para isso. Essas estratégias, elas são muito bem traçadas, definidas e buscam objetivos claros e específicos. Tá, por que eu estou lhe perguntando isso? E o nosso ouvinte entenderá instantaneamente essa razão de ser da pergunta. É porque a gente, assim como a gente encontra fake news que trate sobre política, sobre personagens do cenário político, partidos e tudo mais, e isso aí não escapa a ninguém. É de um lado, é de outro, é de todas as tendências, de todas as colorações. Mas existe quem espalhe notícias falsas, por exemplo, acerca de uma criança que está precisando que todo mundo compartilhe para ela ganhar 1 centavo do Facebook ou do WhatsApp. Cada compartilhamento vai reverter em 10 centavos para o tratamento da doença. Ora,
Isso aí, qual seria o objetivo de uma notícia? Que é notícia falsa? O Facebook já desmentiu, nós não fazemos esse tipo de campanha. O WhatsApp já desmentiu, nós não fazemos essa contribuição a partir de compartilhamento. Quer dizer, isso é uma coisa que, para quem está acompanhando essas coisas, sabe que é notícia falsa, porque os próprios provedores dessas redes sociais já negaram que eles façam doações em cima desse tipo de coisa. Mas qual seria o objetivo de uma pessoa colocar uma criança, uma fotografia de uma criança queimada e tal, e dizer, olha, precisa de um tratamento no exterior, então cada pessoa que compartilhar, e tem gente que na boa vontade, com a melhor das intenções, passa aquilo para uma lista inteira e tal. Aí vem a pergunta, meu caro professor, haveria ali, por exemplo, embutido nesse compartilhamento alguma coisa, por exemplo, de captura de dados, de endereços, de outras pessoas através desse compartilhamento? Poderia ser isso? Perfeitamente. Talvez não a gente observe em algumas mensagens tipo estas, né, que exploram e principalmente o sentimento e a cordialidade e a generosidade do povo brasileiro. Essa é uma característica muito interessante também no nosso país, de ver isso. E algumas delas já trazem ali diretamente uma conta para você fazer um depósito ou algum objeto para você comprar em algum outro site. Assim, revelada diretamente a intenção. Outras, quando você acessa aquele link ou clica em algo que vai te remeter a um outro espaço, um outro hiperlink, por trás se executa ali algum software malicioso, né, que a gente chama de malware, e que vai fazer alguma captura das suas informações, vai de alguma forma comprometer sua segurança da informação. É muito importante que as pessoas hoje entendam isso. Eu costumo dizer muito isso também para os meus alunos nas minhas disciplinas de segurança de informação. A gente gosta muito da tecnologia, quer usar tudo da tecnologia. Hoje o número de smartphones já superou o número de computadores. Então, o último número que a gente teve aí divulgado pela CERT-BR, que é o órgão vinculado à agência brasileira que faz esse tipo de controle e de pesquisa constante. Então o CERT-BR já divulgou nessas últimas pesquisas que a proporção para cada brasileiro no mínimo 2 celulares. Então a gente hoje, o celular inclusive, né, o smartphone, ele é o principal alvo desse tipo de ataque. Na década de 80, na década de 90, os computadores eram esses alvos. Hoje já se migrou, porque todo mundo hoje tem um smartphone, e esse smartphone é um pequeno computadorzinho. O smartphone é um computador de bolso, na verdade, computador de bolso. E as pessoas que empreendem esses ataques, assim, até para as pessoas entenderem bem, reporte-se aí a década de 80, ali no centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, aquelas pessoas que ficavam ali com aqueles jogos de tampinha, ou, enfim, com coisas ali que eram nitidamente para te ludibriar. Sim, era o estelionato praticado em via pública. Para as pessoas entenderem muito claramente isso hoje, com a tecnologia, esses estelionatários hoje têm ferramentas que potencializam o alcance. E que dificultam a identificação. E que dificultam extremamente a identificação. Não é impossível essa identificação, mas é bem complicado. Olha, vamos ver o seguinte. No que se refere às notícias falsas de caráter político, por exemplo, em relação a político, candidato, partido, enfim, é fácil entender o propósito que há por trás disso. Claro, é alguém que está querendo favorecer a imagem de um candidato, de um político, ou prejudicar a imagem de um político. E às vezes as duas coisas. Uns tentam favorecer e outros tentam prejudicar, ainda mais quando a competição está polarizada. Muito bem, nós vamos até tratar disso daqui a pouco mais. Agora, como se justificam essas postagens falsas
por exemplo, como se justifica essas postagens falsas, não. Do que se constitui? A internet está abarrotada de programas que a gente chama de arquivos maliciosos. Malwares, né? Malwares, né? Isso. Vírus, cavalo de Troia, spywares e tal. É possível que essas coisas falsas, esses fakes, sejam seja um veículo para instalar programas como esses? Também são ferramentas de disseminação de malwares, principalmente porque elas são muito alarmantes, elas trazem muito esse contexto para despertar o sentimento das pessoas, e a gente conhece, né, um fenômeno muito comum nas pessoas, que que a gente chama de síndrome do clique compulsivo. Essa síndrome do clique compulsivo... Explica isso aí pra gente. Ela é muito característica do usuário que não se detém a estudar o mínimo daquela tecnologia que ele está utilizando. Ele só utiliza dos benefícios, porém, ele não tem o conhecimento mínimo ou não se... como a gente pode dizer assim... Não perdeu um pouquinho de tempo para ler o manual daquela tecnologia para poder utilizar ela tanto nos contextos positivos quanto negativos. Por quê? Como toda tecnologia explorada pelo ser humano, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A gente viu isso aí, isso está na história da humanidade. Recentemente, até pela questão da temática, né, aqui da fake news, e está muito envolvido também na minha disciplina, a gente está muito focado nessa questão da política, mas eu recebi há pouco tempo uma fake news que divulgava ou tentava, entre aspas, conscientizar os pais para terem cuidado com vacina de criança, porque essas vacinas estavam, na verdade, levando muitas crianças a óbito. E aí você me pergunta, qual é a intenção desse tipo de notícia? É uma coisa meio angustiante, né? Porque a gente não consegue, a priori, entender ou verificar a real intenção desse tipo de situação. O que fica mesmo, assim, para o ouvinte ou para as pessoas, é que você precisa ter um cuidado extremo com as notícias que chegam para você, sempre desconfiando, ou sempre buscando alguma validação, alguma chancela de uma fonte segura. Da mesma forma que a gente tem um cuidado de não divulgar nossas informações bancárias, ou de não passar para frente uma história que às vezes você desconfia na vida real, trazendo para o nosso contexto da vida real, é mais fácil para poder espelhar depois no virtual. O mesmo cuidado que a gente às vezes tem, né, em não falar algo ou caluniar uma pessoa sem falar algo que a gente não tem certeza que é verdadeiro. Que a gente não tem certeza, que é um bom conselho que os nossos avós e os nossos pais sempre nos ensinaram. No mundo virtual, as pessoas às vezes elas se esquecem de que é um espelho da vida real. Aqui na internet eu posso fazer que não dá nada, né? Aqui na internet eu posso fazer que não tem consequência nenhuma. E é importante a gente entender que alguns mecanismos são possíveis fazer rastreamento, são possíveis identificar as pessoas. Esse tipo de tomada de consciência é muito importante, porque faz com que as pessoas segurem um pouco essa síndrome do clique compulsivo, essa síndrome do compartilhamento compulsivo. Você não precisa, e ninguém está te obrigando a compartilhar nada que você não acredita ou que você tem um pingo de dúvida. Na verdade, o que eu queria deixar para os ouvintes é que sempre questione alguma coisa, sempre analise antes de levar adiante aquilo. Como você faz na vida real. Outra coisa, ainda dentro dessa ideia, desse conceito de síndrome do clique compulsivo, o professor falou que a pessoa faz isso porque a pessoa não se detém algum tempo para ainda entender o mecanismo para estudar. Mas eu lhe pergunto, além dessa motivação, a pessoa clica direto porque não parou para analisar aquilo para estudar, existe também vamos dizer, isto é, as pessoas não
não se preocupam em entender como aquilo funciona antes de utilizar a ferramenta. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é clicar direto porque não analisou o arquivo que recebeu. Não analisou o arquivo que recebeu. E aí, o que acontece? A pessoa, às vezes... por exemplo, um negócio que sempre eu acho irritante e nunca eu deleto quando chega para mim, é aquele negócio de dizer assim, hoje é o dia do amigo. Se você é meu amigo, você vai clicar de volta para mim. Aquele vai e aquele volta. Aquilo ali, se tiver alguma coisa, algum malware ali, algum arquivo malicioso, vai contaminar todo mundo. Por quê? Porque você recebe, passa para os seus amigos e volta para aquele que lhe mandou aquele arquivo. Tudo isso tem um interesse ou uma intenção oculta por trás daquilo. Quer dizer, além do sujeito clicar, porque não parou para analisar a tecnologia, tem que clicar porque ele não parou para analisar aquele arquivo. Isso? Com certeza, é isso. E racionalizar esse uso que é o mais indicado, que é o mais esperado. A gente hoje aí tem as nossas listas de discussões, participamos aí de grupos, né, em aplicativos de troca de mensagens, e que acabam, você tem um fluxo de informação tão grande ali, que o objetivo principal dos aplicativos de troca de mensagem, que seria ali aproximar dos seus interesses ou alertar com mensagens que são do seu interesse, você acaba desvirtuando o uso, e para quando você realmente precisa olhar ou verificar uma mensagem que seria relevante, ela acaba se perdendo naquela timeline de notícias. Então, já é uma consequência reversa de um mau uso da tecnologia. Tá, o professor falou aqui agora há pouco que existem formas de rastrear. A pessoa acha que ela está incógnita ou está anônima na rede, quando na verdade não é bem assim. Ela pode ser identificada. No entanto, uma coisa é se rastrear, e aí vamos para um exemplo concreto, se rastrear uma mensagem ou um arquivo ou qualquer coisa que se remeta ou que se receba, se rastrear através de uma verificação feita por especialistas e tal. Por exemplo, as redes de pedofilia. De vez em quando eles apanham uma rede assim. Eles saem pistando aquelas pessoas e aí vão lá, fazem as conexões e apanham 6, 7, 8, 10 de uma vez. O problema é que esses arquivos que não se constituem, às vezes, em crimes hediondos, como é o caso da pedofilia, né? São centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas transitando com esse tipo de arquivo. Aí é que eu lhe pergunto, existe uma forma de se fazer a verificação para se apanhar todo mundo que espalhou ou que criou uma notícia falsa dessas? Tecnicamente, professor Wagner, a internet ela foi concebida para ser uma rede de comunicação que resistisse a um ataque nuclear, né? No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos se viram diante desse desafio e desenvolveram isso. Então, todas as tecnologias de protocolo de comunicação que a gente encontra hoje na internet, se num determinado momento uma conexão entre um computador A e um computador B se desfaz, o seu próprio protocolo interno tem inteligência de se reestruturar e buscar uma conexão pelo computador B para chegar novamente pelo computador C para chegar no computador B. Então, necessariamente, ele não precisa mais daquela linha de conexão direta entre aqueles dois computadores. Pode entrar um terceiro, um quarto, num contexto exponencial. A nível de país, né, do nosso território, inclusive aí no contexto agora do marco civil da internet, a gente ainda sofre ainda com um problema muito grave de legislação, fica
mais fácil, porque a legislação consegue atuar diretamente junto aos provedores de internet, junto às operadoras de telefonia celular, e aí se consegue fazer esse esforço. A nossa Polícia Federal, por exemplo, tem um departamento específico muito competente e que faz esse trabalho com muito brilhantismo. Sim, tem equipes navegando na internet só para apanhar crimes. O problema crimes cibernéticos. Isso. O problema é que esse universo, ou que todo esse ambiente, ele já é virtualizado. E ele pode ser virtualizado em territórios fora do território nacional. E aí a nossa legislação não se aplica. Então, um exemplo mesmo de notícias na campanha norte-americana de origem de fake news, a maioria não foi, né, no território americano. Não, foi na Macedônia, conhecida ali, um pequeno país no leste europeu, que você ali consegue inclusive contratar pessoas, né, que rapidamente conseguem aí criar sites falsos e divulgar essas fake news com muita veracidade. A questão que eu aqui ponho é a seguinte: existe tecnologia, o professor já respondeu a isso, existe tecnologia que permita localizar a origem dessas coisas? Sim. O problema é viável apanhar todo mundo? É custoso, é muito caro e demanda muito tempo. Segurança da informação é algo que é muito caro e demanda muito tempo. Por exemplo, quando o seu computador é invadido por um vírus, você identificou isso, ou o seu celular foi invadido por um vírus, então, o que é mais fácil? Colocar esse computador ou esse celular na mão de um especialista em segurança da informação que vai fazer toda a investigação, ou formatar o seu computador ou reiniciar o seu celular de novo do zero e continuar utilizando. Então, para empresas, essa segunda atitude é a mais recorrente, é a mais que a gente vê aí nos trabalhos de consultoria que a gente faz. É muito custoso e demanda muito tempo fazer isso. Então, as pessoas simplesmente preferem abandonar ou deixar para lá esse tipo de investigação, porque também você não encontra aí tantos especialistas assim como a gente encontra em outras áreas. Nós vamos já voltar a esse ponto. Vamos fazer um rápido intervalo para os comerciais e retornamos daqui a pouquinho. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos recebendo o professor, mestre e doutorando Fábio Machado de Oliveira, que é um especialista em tecnologia da informação. E com ele estamos conversando sobre um tema que começa a adquirir grande relevância, sobretudo pela proximidade da campanha e eleições deste ano de 2018. O emprego de notícias falsas ou fake news como instrumento para depreciar e desqualificar nomes e tendências político-ideológicas. Meu caríssimo professor Fábio, nós estávamos falando de umas coisas interessantes no final da primeira parte. Aliás, todas as informações são muito interessantes e úteis, mas nós estávamos falando a respeito da maneira, a forma ou as possibilidades de se checar essas notícias falsas, até como uma maneira da gente não contribuir, vamos dizer assim, ajudando a divulgar ou a compartilhar essas notícias. Existem mecanismos, sites, blogs e tal, que nos ajudem a isso, a descobrir se uma notícia é falsa ou verdadeira? Como a origem foi nos Estados Unidos, das fake news, as iniciativas de se tentar também partiram de lá. Hoje, no Brasil,
a gente tem agências de checagem de notícias, né? Ou mais conhecidas como agências de fact-checkings. No Brasil, Checagem de fatos. Checagem de fatos. Isso. A gente tem a agência Lupa, a gente tem a agência Pública, a gente tem a agência Aos Fatos, que são agências que, inclusive, estão nesse acordo, né, trabalhando junto ao TSE, e o Facebook também já as homologou na sua plataforma, na intenção de fazer essas verificações, fazer essas checagens de fake news ou de notícias que, a priori, são consideradas notícias falsas, para barrar essa disseminação dentro do Facebook, diminuindo o alcance dessas publicações. O problema, professor Wagner, é que você vai olhar os membros, as pessoas que fazem parte, né, dessas agências, muitas estão também enviesadas ideologicamente. Assim como a gente se questiona hoje muito o posicionamento da imprensa e alguns... A gente tem visto aí, né, o posicionamento de alguns jornalistas que abriram mão do jornalismo em função de ideologias. Essas agências também já estão nascendo impregnadas. Vou dizer só as iniciais de um deles, só as iniciais. Paulo Henrique Amorim. Ele criou uma agência que ele chama-se... esqueci, eu citei essa agência aqui agora há pouco, né, que ele criou para produzir fake news. Conversa afiada. Isso, conversa afiada. Ele criou para produzir notícia falsa contra a direita e a favor da esquerda. Perfeito. Então você já vê esse posicionamento também nascendo nessas agências de fact-checking. Você tem essa iniciativa lá nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil elas também já nascem com esse contexto. Então, mesmo diante disso, a gente viu agora recentemente, né, um fato que, inclusive, caiu em 22% o valor do Facebook na Bolsa de Valores, que foi a retirada do ar de mais de 200 sites e páginas dentro do Facebook que tinham ali um contexto ideológico mais à direita. Eles retiraram 200 perfis ou páginas do MBL, do Movimento Brasil Vivo. Não só desse. Não só dele, mas tiraram dele vários, que estava lá eles protestando, o MBL protestando e tal. Agora, o que fez a queda na Bolsa foi a retirada dessas páginas ou foi o anúncio feito pelo Zuckner de que o lucro iria diminuir porque ele ia investir mais dinheiro na segurança do Face? Na verdade, professor, eu acredito que é a soma desse conjunto de ações, tá? Porém, assim como a gente já viu o declínio de outras redes sociais, na minha humilde opinião, o Facebook também se encontra aí num declínio da agora para frente, sim. A gente vai ver esse fenômeno assim como a gente viu já em outras tecnologias. O Facebook está entrando em declínio. Existe uma outra rede que está crescendo ou isso não está aparente ainda? Aparentemente ainda não está crescendo. Sim, mas já teve o Orkut, teve o ICQ, teve não sei o quê. Eles foram sendo substituídos. Isso, né? Agora é a vez do Facebook. O Facebook já chegou no teto. O Facebook não cresce mais. O Facebook, inclusive, com essas ações que, de certa forma... a internet, ela sempre se fez, né, e sempre se mostrou um território de livre expressão. E a gente vê com muita preocupação essa sanha, né, de governos e de empresas em querer controlar. A internet, ela é essa ferramenta tão bacana e tão legal para a gente hoje, exatamente por ser um território livre. Essa tentativa já foi feita, inclusive nos Estados Unidos. Parece que o Obama rejeitou a tentativa de fazer um controle e no Brasil, no período do PT, o PT tentou diversas vezes controlar a internet e não conseguiu. Controlar nos moldes que se faz a China, né? O Partido Comunista Chinês. Porém,
é praticamente no contexto da própria tecnologia, a gente vai vendo todo mundo que se põe contrário a isso, né, a essa natureza da internet, uma objeção muito forte das pessoas. As pessoas não vão aceitar esse tipo de condição, de censura. Na verdade, é um território livre. Mestre, uma coisa que eu, a propósito desses sites ou coisa que o vale de checagem de fatos, existe um que eu consulto regularmente. Todas as vezes que me mandam uma coisa, eu digo, isso não deve ser verdade. Eu vou lá e consulto. E aí eu percebo, à minha vista, que ele não faz isso só para um lado. Ele faz isso tanto de notícias de interesse da esquerda como da direita, que é um espaço, não sei se é um blog ou um site chamado boatos.org. Esse boatos.org eu confio nele, porque eu já vi ele desmentindo boatos que prejudicariam, por exemplo, o PT, ou o Lula, ou seja lá quem for, e boatos que prejudicariam candidatos mais à direita. Essa é uma consulta que eu faço regularmente. Eu vejo, me mandam um negócio. Antes de passar para frente, de compartilhar e qualquer outra coisa, de curtir, eu vou lá e verifico aquilo. Postura. E tenho descoberto muita mentira mesmo de coisas que estão circulando. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Vamos dizer assim, aquela história de que o filho do Lula comprou por 47 milhões uma fazenda, aquilo nunca existiu. Aquilo é uma fake news. E eu estou falando isso com muito à vontade, porque eu, na verdade, não sou nada, não tenho simpatia nenhuma pelo PT, nem pelo Lula, nem por ninguém, e isso é uma coisa que eu assumo publicamente, mas eu acho que é justo, já que nós estamos falando com seriedade nesse tema. Aquela notícia é uma notícia falsa. E outras notícias falsas, vamos dizer, relativas à esquerda, e notícias falsas relativas à direita. Agora, tem um negócio também, a fake news, talvez o professor pudesse nos esclarecer isso. Nem sempre é pela formulação de uma informação falsa. Às vezes, pela edição de um vídeo. Eles pegam um vídeo e recortam, que dá a impressão que a pessoa está dizendo uma coisa que ela, na verdade, não disse. São edições muito bem feitas, você quase que não percebe o corte, mas que a pessoa aparece dizendo, isso já se fez muito com Bolsonaro, já se fez muito com o Lula. Um dia me mandaram um vídeo sobre o Lula dizendo um negócio, eu digo, esse vídeo está todo recortado, ele não disse isso nessa ordem que está colocado aí. Então, eu uma vez recebi uma fake dessa de uma pessoa conhecida e disse, olha, devolvi e falei, olha, isso é uma mentira, isso não existe. Aí a pessoa, olha aí a coisa, como é que isso acontece? Ele disse, não, eu sei, mas eu estou zoando. Eu digo, olha, a gente não contribui em nada para o debate político divulgando notícia falsa para zoar. Agora, piada é outra coisa, meme é outra coisa. Você tá realmente zoando. Está claro ali no claro meme que é um deboche, é uma brincadeira. Agora, uma coisa é você divulgar uma brincadeira, uma caricatura, um deboche. Outra coisa bem diferente é você divulgar uma fake news para zoar alguém, porque aí você está ajudando a divulgar uma notícia falsa. Não é isso? É isso, e as pessoas precisam ter essa consciência, né? É aquilo que eu já disse a respeito do uso consciente da tecnologia. A brincadeira num meme, por exemplo, é clara, né? Os vídeos, eles buscam trazer uma veracidade, né? Que, por exemplo, o texto, a manipulação, você às vezes pega um indivíduo mais letrado, um indivíduo mais crítico, ele já refuta num primeiro contexto. Porém, o vídeo, ele tem todo um apelo visual, né? Que também as pessoas têm que ter essa clareza. Podem sofrer a mesma manipulação e ali naquele vídeo você criar todo um contexto ou descontextualizar toda uma situação que vai também espalhar uma ideia errada, vai divulgar uma fake news. Nem sempre a fake news é uma descrição ou é um texto contando uma inverdade. Escrito, não. Às vezes, é uma montagem que induz a pessoa
a acreditar em algo que não é verdade. Esse é o principal conceito da fake news. A indução de um determinado pensamento. Você levar as pessoas a aceitar um determinado discurso, a aceitar uma determinada, ou escolher uma determinada situação sem aquilo ser verdade e as pessoas não terem o cuidado de verificar. Muito bem. Rapidamente, quais seriam as medidas, digamos, preventivas que todos nós deveríamos adotar para não sermos instrumentos dessa divulgação de notícias falsas? Eu aponto assim como a mais simples e a mais eficaz, evitar ao máximo compartilhamentos. Esses compartilhamentos de notícias que você não tem a veracidade, evitem. Assim como essas mensagens que a gente se acostuma a compartilhar com correntes do bem, ou correntes para ajuda. Não é que você está se fechando ou está deixando de se compadecer, mas é uma estratégia que a gente coloca no contexto de engenharia social, que potencializa demais essa utilização. A principal forma de se fazer esse combate é evitando compartilhamentos. Compartilhe exatamente só aquilo que você verifica, que tem intenção, que sabe que é correto, e tente compartilhar só com pessoas que você realmente conhece. Até porque, vai aqui uma informação para o público, perdão, administradores, por exemplo, de grupos de troca de mensagens, né? Os administradores aí de grupos de WhatsApp, por exemplo, já podem ser arrolados em processo de injúria racial ou de qualquer outra situação já prevista no Código Civil. Então isso já é um fato, já houve aí uma primeira jurisprudência. E tomem cuidado com esse tipo de situação, porque se você é administrador de um grupo de WhatsApp que todo mundo brinca, ou que é só mesmo com o intuito de ser informativo, talvez divulgar uma fake news num grupo desse nem seja sua responsabilidade, mas como você é o administrador daquele grupo, esses administradores hoje já também estão sendo arrolados nesses processos. Tem um caso interessante que eu conheço inclusive as pessoas que estão envolvidas com isso, ou que se envolveram com isso. O cidadão queria, por uma razão política, atacar alguém, um lado, um partido, um candidato. Então o que ele fazia? Ele criou um blog, ou ele tinha um blog, e ele colocava uma notícia sem externar nenhum parecer sobre a notícia que envolvesse esse partido, esse candidato e tal. Aí vinha lá o pessoal que comenta, o tal do anônimo, e o anônimo vinha e anarquizava a pessoa e desacatava e dizia impropérios e tal. Aí ele sofreu um processo por isso. Aí ele veio se defender dizendo, não, mas eu não escrevi isso. Aquilo foi uma pessoa... Aí eu disse, você está equivocado. Você precisa entender como administrador do blog, você responde por tudo que sai publicado ali. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Eu digo assim, eu vou criar um blog, aí eu boto uma notícia sobre Jean Willis. E aí você vem lá e você anarquiza o Jean Willis na notícia que eu der. Não é assim que a banda toca. Quem administra, assim como nos grupos de conversação, os grupos de redes sociais, quem administra também responde tem essa por responsabilidade. Lá na UENF, professor, a gente tem uma iniciativa de pesquisa, na qual eu também faço parte, e estamos num processo de desenvolvimento de um ambiente virtual de notícias colaborativo, que é, na verdade, aí uma proposta de uma inovação tecnológica nesse contexto, que também presume e perpassa um pouco desse
dessa questão da fake news, e nesse ambiente de produção de notícias colaborativo, a gente tem toda uma preocupação no processo de curadoria da notícia. A intenção é que os jornalistas também converjam para essa plataforma e contribuam de uma forma muito produtiva, e ali está sendo um laboratório, uma experiência interessantíssima. Mas É tema da minha tese de doutorado, principalmente o desenvolvimento tecnológico, a modelagem, o design da arquitetura tecnológica desse ambiente. Tem outras teses. Mas esse ambiente ele vai estar limitado a temas acadêmicos ou não? Não vai estar. A grande proposta é essa, né? A gente inicialmente vai começar, assim como o Facebook começou, no contexto acadêmico, entre as universidades. A gente já tem ali uma parceria com o IFE, com a UF, e aí dali a gente faz a gente vai fazer o lançamento de uma versão beta. Isso aí, a previsão, isso é mais para o fim do ano, início do ano que vem. E até lá eu já tenho consolidado também a minha tese, então já vou tocar essa modelagem do sistema todo pronto. E foi mérito, né, uma visão aí que o meu orientador, o professor Carlos Henrique, teve já desde os primórdios lá do surgimento da questão das fake news. Então a gente tem não só esse contexto, né, tentar atacar também esse contexto, mas oferecer uma plataforma, oferecer uma tecnologia e, nesse caso, tentar estimular o nascimento também de outras tecnologias que sigam esse modelo do ambiente virtual de notícias colaborativo. Entendi. Agora vamos, o tempo está caminhando, vamos para aquilo que foi a provocação da nossa conversa de hoje, né? Notícias falsas utilizadas com propósito eleitoral, elas não configuram um tipo de enfrentamento convencional. É quase como uma guerra de guerrilha, né? Quer dizer, não é como eu ir para um jornal e atacar um adversário político. Ou um debate. Ou num debate. Não, é guerra de guerrilha, porque é uma coisa que surge. Existia uma técnica muito utilizada no período da Revolução Cubana, que tentaram implantar no Brasil com absoluto insucesso no tempo da luta armada aqui no Araguaia, que era chamado foquismo. Foquismo era o seguinte: eram grupos pequenos de militantes da guerrilha que eles atacavam de repente uma tropa que ia passando, um caminhão de suprimento, não se sabia onde é que ia aparecer aquele ataque. Eram focos de ataque, foquismo. Eu comparo a fake news a um foquismo. Muito parecido. É um foquismo. Você não sabe aonde é que vai surgir e o que é que vai surgir. Então eu lhe pergunto o seguinte: não é a grande imprensa, não é, o presidente do TSE disse: a grande imprensa está conosco, disposta a participar e tal, mas não é a grande imprensa que vai causar, que produz esse tipo de notícia falsa. São pessoas e grupos que se mantêm, tanto quanto possível, absolutamente anônimos, não é? Então eu lhe pergunto o seguinte: até que se descubra um esquema como esse, professor, as eleições já passaram, não? Já passaram. Por isso é que eu estou dizendo, eu estou achando que essa promessa do presidente do TSE é meio inócua. Como você mesmo disse, faltou combinar com os divulgadores. Faltou combinar com os russos, né? Pela estrutura tecnológica da internet, fica muito complicado em tempo útil ou em tempo hábil se fazer esse tipo de checagem, de verificação, ou esse tipo mesmo de prender, né, essas pessoas e torná-las inoperantes nesse processo. É muito complicado, é muito difícil. Dependendo do aparato tecnológico, essas pessoas podem operar, inclusive, em território nacional, ou com não. Um total anonimato, ou não. Olha, outra coisa que o presidente do TSE disse na mesma ocasião, nesse pronunciamento dele a respeito disso, que o TSE ia combater as fake news no sentido de evitar que algum candidato fosse favorecido ou prejudicado por essas notícias falsas, né? Ele disse o seguinte: ele disse: o Ministério Público e a Polícia Federal atuarão na área repressiva, né?
porque são crimes federais. Muito bem. Agora eu lhe pergunto, como especialista no assunto, tecnicamente, que possibilidade existe? E a gente sabe, por exemplo, que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, eu vou repetir um exemplo que eu citei, no caso de crimes, por exemplo, de pedofilia, eles têm equipes navegando e até instigando pessoas que pareçam ser pedófilos ou pessoas que estejam envolvidas com pedofilia, para que a pessoa se revele. Aí eles pegam IP, não sei o que e tal, e vão lá e localizam a pessoa. Agora, no caso da fake news, no caso da notícia falsa, isso é muito mais difícil, porque não é uma quadrilha, não é uma rede. São milhões de pessoas, ou milhares, centenas de milhares de pessoas trabalhando e se envolvendo com isso. Não há tempo útil e não há tecnologia talvez disponível para, com a rapidez necessária, eles irem lá e alcançarem as pessoas que estão fazendo isso. E vou além, eu não tenho tanto conhecimento jurídico, mas acredito que não é nenhum crime tipificado ainda. Ninguém ainda foi preso por divulgar fake news. O que acontece, professor, que a gente tem ilhas de excelência. Porém, o Brasil não tem uma política de Estado que dê conta da cibersegurança, da cibersegurança. Né? Os Estados Unidos, a Rússia, a China são exemplos de países que encaram isso com seriedade. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o ato de uma tentativa de invasão a um servidor, né, um computador que presta serviços a uma instituição federal, é tido como ato de guerra e pode ser respondido como tal. Quer dizer, existe uma política de Estado que já se vem se desenvolvendo há muitos anos. No Brasil, não se tem essas políticas, não se pensa nisso, não existe esse tipo de planejamento. Eu me recordo, na época dos eventos, ainda no governo do Barack Obama, e de espionagem, né, que foi revelado ali as iniciativas de espionagem contra o Brasil, inclusive, ali com a intenção de obtenção de informações na época a respeito do pré-sal, e fizeram ali obteram várias informações, inclusive da presidente Dilma na época, e me recordo de uma pérola que ela lançou na época, em que o Brasil iria, como retaliação, desenvolver o seu próprio serviço de e-mail e os Correios iriam dar conta disso. Então é uma pérola que eu nunca me esqueço, sempre conto ela em sala de aula. Imagina. E os meus alunos têm a mesma reação. O Brasil tomando a dianteira da internet através dos Correios. Não tem noção de nada. O Correio não dá conta de entregar nossas mercadorias em tempo. Então isso mostra a desconexão com a realidade, ou mostra a falta de política de Estado que existe nesse contexto. Eu diria mais, professor, demonstra a falta de compreensão da complexidade desse assunto. Falta de compreensão, perfeito. Não então, eu acredito assim, a iniciativa do ministro Luiz Fux aí é muito louvável, ele se colocou numa postura ali de defensor do processo eleitoral, mas da isenção, da igualdade de oportunidade. Acho muito complicado, o TSE não tem competência e não vai conseguir fazer isso a ponto de sair uma fake news amanhã. Não, eu acho que vai acontecer o seguinte, na minha opinião, o Ministério Público irá abrir processos e a Polícia Federal irá investigar todas as vezes que alguém que se julgar prejudicado for lá e denunciar. Tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Agora, até aí o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. Exatamente, até aí o estrago foi feito. Pelo acompanhamento para evitar que aconteça, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Fica claro. Na verdade, eu acho que vai decorrer, ou vai, digamos assim, vai funcionar a partir de cada vez que um candidato, um partido, for lá e diz, olha, está sendo divulgado em tal site assim, ou em tal perfil assim, uma coisa mentirosa e tal. Eles vão lá e acionam o provedor retira o perfil do ar.
Bloqueia o perfil. As ações de controle serão muito mais lentas do que as iniciativas de divulgação de fake news. E aí, meu caro professor Fábio, tem ainda uma coisa que ele diz, o terceiro pilar. Ele diz, primeiro você tem a imprensa que vai colaborar, depois você tem, vamos dizer assim, os órgãos de acompanhamento, de fiscalização. O terceiro pilar, vamos dizer, arrolado pelo ministro Fux, seria o conjunto dos próprios partidos que assinaram um termo de intenção. Ora, os partidos são os maiores interessados na divulgação dessas coisas. Então eu assino, porque é claro que nenhum partido cometerá a imbecilidade de não assinar um protocolo desse, em primeiro lugar. Em segundo, de tendo assinado ir para lá e abertamente colocar. Mas o que acontece? Tem um caso conhecido, que é exatamente o caso desse site, como é o nome dele, meu Deus? Eu mencionei ele aqui no começo, que o sujeito tinha ele assinava lá um nome, esqueci, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome dele. Ah, sim, pronto. Seja Dita Verdade. Esse Seja Dita Verdade, ele é um exemplo, vamos dizer, apropriado disso que eu estou dizendo. Por quê? O responsável por esse Seja Dita Verdade se identificava como Armando Santiago Júnior. E pela quantidade de postagens que ele fazia, ele passava o dia inteiro postando textos, né, em defesa da candidata Dilma Rousseff, isso lá em 2010. Né? Depois foi descoberto, e contra o Zé Serra, que era o candidato de oposição a ela. Esse Armando foi descoberto, ele nunca existiu. Na verdade, quem operava o blog, o Orkut e o perfil e tudo mais, eram 3 ou 4 pessoas que receberam no período de maio a outubro de 2010, mensalmente de R$3.500 a R$4.000 para fazer isso. Pois é, só que o que divulgaram, o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. Só agora as informações vêm às claras com a sua fala. E aí os partidos se comprometeram, os partidos fazem isso. Esse Brasil 274, ou coisa que o valha, é a mesma coisa, ele era um site a serviço do PT, pago, financiado pelo PT para fazer. Agora, eu não estou com isso, dizendo que só o PT faz isso, não. Não. O Bolsonaro está com aquele MBL aí fazendo a mesma coisa. Na verdade, professor, a internet hoje vai ser o principal... 274 não, é 247, desculpe. A internet hoje, na minha opinião, vai ser o principal campo de batalha das eleições. Não é mais o horário político na TV ou no rádio, e sim na internet. Concordo plenamente com isso. Agora, eu lhe pergunto, já que a gente está chegando ao final da nossa conversa, o seguinte. Essa conversa toda de controlar a veiculação de notícias falsas durante a campanha para as eleições de 2018, que é o foco do ministro Fux. Existe uma tecnologia capaz de controlar isso de uma forma geral, não estou falando cada caso não, mas existe um controle geral, uma tecnologia que permita fazer um controle geral disso, né? Ou, no final de tudo, a Justiça Eleitoral irá colocar a mão apenas sobre alguns, mas não sobre a maioria dos boateiros? É possível, por exemplo, no caso do Facebook, que tem ali todo o controle do código-fonte do funcionamento do sistema, inserir algoritmos ou inserir filtros que, por exemplo, não permitam a divulgação da palavra Bolsonaro ou da palavra Geraldo Alckmin, enfim. É possível, tecnicamente, fazer esse tipo de programação nas plataformas. Resta saber se isso efetivamente irá acontecer, porque fica muito claro aí, sim, o processo de censura. Outra possibilidade também é esses ataques pontuais, certo? Porém, é muito importante lembrar que
maioria dessas empresas, elas têm uma representação no Brasil, um escritório no Brasil e tal, porém elas são submetidas à legislação norte-americana ou de outras legislações ao redor do mundo. Então, elas não têm esse compromisso. O Facebook, especificamente, assumiu esse compromisso com o TSE aqui no Brasil, porém o Facebook não é a única rede social. Sim. Né? E as informações, ou o contexto de fake news, tem o controle mais efetivo na mão das pessoas. São os indivíduos, são as pessoas com a sua consciência, são as pessoas com o seu poder de questionamento, né? E a busca da sua percepção e do uso do bom senso é que vão ou que podem efetivamente fazer o uso consciente ou não deixar que essas fake news influenciem. Talvez essa estratégia de querer explorar somente a questão técnica e anunciar soe mais como uma possibilidade de inibir, né, essas talvez pessoas. Talvez seja uma estratégia de inibição, mas o que é efetivamente mesmo com resultado, que se obtém mesmo resultado, seria um trabalho de conscientização das pessoas. Certo. Tudo isso dito e bem explicado. Isso significa que nós devemos nos preparar para uma guerra de fakes até as eleições? Com certeza, vem muita notícia falsa por aí, não se preocupem com isso, vamos tentar levar essa coisa, até explorando também um pouco aí da questão do brasileiro, pelo bom humor, vamos tentar levar a coisa e não divulgar para não potencializar uma notícia que você acha que é falsa. Chegou ali uma notícia, tô desconfiado, será que o fulano de tal fez isso mesmo ou não fez? Fique com aquela informação, espere um pouco mais, deixa aquela notícia assentar, porque se aquela notícia realmente for verdade, ela logo estará vinculada em outros mecanismos de imprensa. E aí sim, você teve pelo menos ali uma atitude, num primeiro momento, consciente. Sabe que é uma coisa que eu sempre digo quando me mandam coisas que para mim são fakes, eu vou lá às vezes checar no blog dos boatos, e outras vezes eu digo, olha, isso não é... Por exemplo, eu recebi hoje pela manhã uma notícia sobre um filme que o Jean Willis está realizando ou realizou, e não espalhe, não curta, não sei o que seria um filme sobre a vida de Cristo, um Cristo gay, os apóstolos gays, todo mundo era gay, e que isso foi com recursos da lei Renault. Aí eu falei, olha, o fake é tão mal preparado, a fake é tão mal preparada que não existe lei Renault, existe lei Rouanet, que é de incentivo à cultura, não existe essa lei Renault. E, além do mais, essa fake já foi desmentida no boatos.org, entendeu? Então eu digo, olha, tire isso daí, não distribua, porque isso não é verdade. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, eu acho que a primeira coisa um referencial que eu sempre uso e digo, só você repara que a imprensa não deu uma notícia sobre isso. Um fato dessa magnitude, às vezes umas coisas absurdas, um fato dessa magnitude, a imprensa não dá uma notícia num noticiário. Pegam esses canais que são noticiosos, Band News, Globo News, Record News, Portal G1. Portal G1. Se não apareceu lá, é porque esse troço está sob suspeita. Não é possível que uma coisa dessa magnitude, um portal desses de notícias não tivesse feito uma menção. Professor Wagner, você deu um exemplo prático de como as pessoas podem fazer isso com as notícias, com as fake news que chegam a todo momento. Você acabou de dar um exemplo prático, lógico, ali se apropriando da sua bagagem intelectual, mas você, quando não tiver, inclusive, essa informação, é mais um motivo para você segurar aquele clique, segurar aquele compartilhamento, porque, com certeza, essa é a melhor atitude.
Tá, a propósito do Jean Willis, eu até respondi para a pessoa, digo, João Willis não precisa fazer filme nenhum, porque ele é tão bizarro que ele próprio já se queima, você não precisa criar fake news nenhuma a respeito dele. E assim, meu caro professor Fábio, como o tempo destinado a esse programa chega ao fim, nós vamos ter que finalizar essa nossa agradabilíssima e interessantíssima conversa. Quero agradecer por sua participação no programa de hoje ao professor, mestre e doutorando Fábio Machado de Oliveira, que é um expert em tecnologia da informação. Do mesmo modo como agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Meu prezado professor Fábio Machado, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Eu quero agradecer aí a todos os ouvintes, agradecer muito o convite, professor Wagner, sempre que estiver aí alguma temática de tecnologia, fique à vontade para me chamar, foi um grande prazer, gostei muito de participar, agradecer aí, realmente foi um prazer e, de certa forma, também está devolvendo um pouco, né, para a sociedade aí, conhecimentos que a gente vem traçando, vem buscando e vem adquirindo na nossa formação, poder contribuir para as pessoas, né? Eu acho que esse sentimento de poder contribuir, de poder ajudar, é o que fala mais alto. Muito obrigado a todos. Olha, uma vez mais, eu é que agradeço por sua participação e pelos esclarecimentos que prestou aos ouvintes do Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência, saber, por aquilo que fazem, por aquilo que realizam, sempre contribuem para levar até o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan para o encerramento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.